Irmãos e amigos, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos retomando o nosso ciclo de palestras semanais. Retomamos domingo e hoje, a primeira quarta-feira do ano, com a nossa palestra, com a nossa irmã Marlene, com o tema O Ser Consciente. Esse título, O Ser Consciente, é de um livro de Joana de Ângeles, que se tem um estudo aqui nesta casa, ao segundo domingo do mês, e a nossa irmã vai falar justamente do que vem a ser esse ser consciente, para que nós nos interessemos e queiram participar desse estudo e entendermos o que vem a ser esse ser consciente. Como buscarmos nossa consciência com Deus. O ano está iniciando, é bem propício buscarmos essa consciência. Tivemos aí os finais de ano bem comemorado com as pessoas, mas nós particularmente não podemos deixar de buscar o verdadeiro motivo das confraternizações, que foi Jesus. A gente não pode perder esse fio da meada. E nós vamos agora elevar o pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por 2023. Viramos mais uma página do livro da nossa vida, do livro da nossa história. O capítulo já foi fechado, 2023. Não podemos mais rebuscar 2023 para refazermos o que deixou de ser feito. Não. Iniciamos agora um novo capítulo, chamado 2024, com 365 páginas para escrevermos, dar continuidade ao que vínhamos fazendo, refazer o que deixamos de fazer em 2023 e seguirmos servindo. Seguir servindo. Nosso irmão Adinaldo gosta muito de trazer essa lembrança que Emmanuel fez. Quem serve, segue. Sigamos servindo. Foi isso que Jesus nos ensinou. Que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E isso ele tem nos ensinado. Então vamos mentalizar Jesus. Aquele Jesus maravilhoso, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, e assim tem feito. Está sempre conosco. Quando estamos passando por dificuldades, que buscamos Jesus, quando buscamos de coração, a resposta é imediata. Quando buscamos por desespero, não. Porque o desespero já conota uma falta de esperança. A gente não encontra. Mas quando a gente deposita toda a confiança, a resposta é imediata e somos orientados a tomar decisões as melhores que sejam. E em prece, louvemos a Deus, nosso Pai, Criador de tudo que existe no universo. Bendizendo a Jesus, nosso irmão maior, que se dedicou e se dedica a todos nós, nos ensinando, nos estimulando a fazer o bem, enviando seus ministros a nos dar testemunhos, nos dar ensinamentos, em buscar os seus caminhos. Na certeza de tudo isso, nas bênçãos que está iniciando o nosso ano, confiemos em Jesus, para que possamos verdadeiramente dizer: obrigado, meu Pai. Obrigado, muito obrigado. Ajuda, Senhor, nossa irmã que vai usar da palavra, que os amigos espirituais dessa casa possam instruí-la a nos trazer grandes ensinamentos. Da mesma forma, nos ajuda a pôr em prática, Senhor. Porque só praticando os teus ensinamentos, temos a certeza que caminhamos para Deus. Na certeza de tudo isso, em nome de Deus, está iniciada a nossa reunião. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu peguei o livro Pão Nosso, um livro de Chico Xavier,
pelo Espírito Emmanuel. E estava um cartazinho daquele seminário que nós fizemos aqui de Campanha do Quilo. Aí eu marquei aqui. Esse eu vou ler na preparação da palestra. Isso está em Atos dos Apóstolos 14, a lição número 15. Trabalhemos também. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. O grito de Paulo e Barnabé ainda repercute entre os aprendizes fiéis. A família cristã muitas vezes ha desejado perpetuar a ilusão dos habitantes de Listra. Os missionários da revelação não possuem privilégios ante o espírito de testemunho pessoal no serviço. As realizações que poderíamos apontar por graça ou prerrogativa especial nada mais exprimem senão o profundo esforço deles mesmos no sentido de aprender e aplicar com Jesus. O Cristo não fundou com a sua doutrina um sistema de deuses e devotos separado entre si. Criou vigoroso organismo de transformação. Vigoroso organismo de transformação espiritual para o bem supremo, destinado a todos os corações sedentos de luz, amor e verdade. No Evangelho, vemos Madalena arrastando dolorosos enganos, Paulo perseguindo ideais salvadores, Pedro negando o divino amigo, Marcos em luta com as próprias hesitações. Entretanto, ainda aí, contemplamos a filha de Magdala, renovada do caminho redentor. O grande perseguidor convertido em arauto de boa nova. O discípulo frágil conduzido à glória espiritual. E o companheiro vacilante transformado em evangelista da humanidade inteira. O cristianismo é fonte bendita de restauração da alma para Deus. O mal de muitos aprendizes procede da idolatria a que se entregam em derredor dos valorosos expoentes da fé viva, que aceitam no sacrifício a verdadeira fórmula de elevação. Imaginam-nos em tronos de fantasia e rojam-se aos pés, sentindo-se confundidos, inaptos e miseráveis, esquecendo que o Pai concede a todos os filhos as energias necessárias à vitória. Naturalmente, todos devemos amor e respeito às grandes vultos do caminho cristão. Todavia, por isso mesmo, não podemos olvidar Paulo e Pedro, como tantos outros saíram das fraquezas humanas para os dons celestiais, e que o planeta terreno é uma escola de iluminação, poder e triunfo, sempre que buscarmos entender-lhes a grandiosa missão. Então vê que coisa maravilhosa. Muitas vezes a gente está preso aos nossos erros, de tal forma que a gente não quer sair. Mas trabalhar para Jesus a gente se transforma. Quantas pessoas mudam de vida para melhor, porque aceitaram trabalhar para Jesus nessa seara bendita, né? Então, vou passar a palavra agora à nossa irmã Marlene. Vamos prestar atenção nessa proposta do ser consciente. E quiçá escalaremos o segundo domingo do mês para aprendermos aqui, buscar essa consciência com Deus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. O livro que nós vamos comentar na oratória é o Ser Consciente
é um dos livros da coleção de psicologia de Joana de Ângeles. Eu já falei 2 meses aqui, mês de novembro e dezembro, do livro do Homem Integral. Não sei se vocês lembram, que foi sobre ansiedade, rotina, medo e solidão. E essa obra também, seu prefácio, ele não é tão extenso, são 3 folhas e meia, mas o assunto é muito profundo. Aí eu pedi a Heloíse para dividir em 2 vezes também, em 2 meses. Aí vai ser feito hoje a metade e a metade dia 7 de fevereiro, porque é muito extenso. Aí não adiantava a gente cortar pontos fundamentais. Aí vai ficar sem entendimento. É melhor dar a metade hoje e a metade 7 de fevereiro. Então a gente começa fazendo perguntas. Eu gosto de transformar em perguntas e respostas para que fique mais pedagógico, para que a gente entenda melhor. Então a primeira pergunta eu botei: o que é o ser consciente? O que é o ser consciente? Então a gente vai dar a resposta de Joana e vamos descer no miúdo. O que é o ser consciente? É aquele ser que deve trabalhar-se sempre partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Quando a gente fala que a gente deve aceitar a nossa realidade psicológica, que realidade é essa? Então eu fui me aprofundar, pensando em mim, nas minhas imperfeições e nas que tem no livro do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus, simplesmente, ele tem a finalidade de educar a nossa vontade para que a nossa mente não execute coisas erradas. Então, o Evangelho de Jesus tem a finalidade de educar a nossa mente, ou seja, a nossa vontade, para que a mente não faça atos errados. Que a mente pode pensar e não fazer, mas a mente pode pensar e fazer. Aí vai dar logo um exemplo para a gente entender. Um exemplo forte. Por exemplo, que Deus o livre, não tenho mais, né? Não sei se vou ter, mas não tenho. A pessoa tem vontade de matar alguém. A pessoa tem a vontade. A vontade vem de onde? Do espírito. Tem um chakra aqui no umbigo que é responsável pela vontade. A pessoa tem a vontade, está no espírito, o chakra absorve a vontade, manda para a mente. A mente tem uma glândula no cérebro que fabrica as emoções. A mente, eu esqueci o nome da glândula, fabrica a vontade de matar. A mente vai calcular como fazer. Se o espírito, eu, tiver o Evangelho de Jesus, vou matar ou não? Não. Por mais que eu sofra de ódio, de raiva, de ressentimento, de rancor, mas eu vou ter uma disciplina, porque como o irmão falou no início, eu estou procurando Jesus. Então aquela disciplina vai frear. É como uma criança que quer fazer algo e a mãe vê que não pode fazer aquilo. E a mãe toma a frente e diz, não vai fazer. Ele chora, esperneia e a mãe diz, não vai. Então, a mente é como um macaco que pula de galho em galho, ou a mente é um cavalo sem freio. Se eu não dominar a minha vontade, eu vou elaborar na mente a energia da emoção, vou atrair os espíritos que também têm a mesma vontade, vou potencializar a minha vontade e vou fazer o ato. E quando passar a situação que esfriar, como eu já ouvi na desobsessão, ai meu Deus, para que eu matei? Por que eu matei? Mas na hora do ódio, você mata. Nós, você não, nós, né, que estou no meio, sou humana. Nós matamos. Então a gente tem que entender isso. O espírito tem vontade boa ou má. Então a vontade de matar é uma vontade que desde Moisés diz, não matarás, não é isso? Tem uma vontade. Essa vontade do espírito passa para o chakra joga para a mente, essa glândula fabrica a emoção do ódio, da vontade do ódio, e a pessoa, se não tiver o Evangelho de Jesus, vai se vibrar o ódio, vai, depois da vibração, sofrer as influências externas,
potencializar o desejo negativo e vai a fatos, principalmente se andar armado. Se não andar armado vai dar soco, né? Mas agora está na moda arma, então a pessoa vai aos fatos. Então eu comecei já pelo meio para a gente se interessar, que a coisa é séria, né? Então, quando ela diz que o ser consciente o ponto de partida inicial é a sua realidade psicológica, que realidade psicológica cada um da gente tem? Porque nós temos as vidas passadas, não é isso? Então, que realidade psicológica nós temos? Então, eu botei várias aqui para a gente ver se a gente se identifica, não é? Por exemplo, indisciplina. Temos indisciplina. Eu quero comer queijo do reino, estou com vontade, chega a minha água, minha boca está salivando o queijo do reino. Mas o meu fígado não aguenta. Eu estou falando com vocês, mas eu sinto isso, eu não posso comer gordura. Então, o que é que eu faço? Pego o queijinho que ganhei, passo para frente, dou outra pessoa, porque eu não posso. Então, é a vontade e você com a mente disciplinando a vontade. Porque se você for pela vontade, você vai comer o queijo do reino todo, até num dia. É verdade? Eu estou falando coisas simples para a gente entender como é o processo. Então, nós temos indisciplina. Temos, né? Muitas vezes a gente não pode comer certas coisas, mas a gente come. Não pode beber, né? Todo dia, você pode tomar um drink, mas ficar bebendo, mas a gente faz. Então, indisciplina. Negligência, que é a mesma coisa. Tristeza a gente tem, que tristeza e alegria é altos e baixos, todo mundo tem. Mas eu estou falando de você condicionar a tristeza, que vai levar você à depressão. Porque se todo dia eu fabrico tristeza, a minha vontade está paralisada, meu chakra está paralisado, e eu mando essa tristeza para a mente. A glândula fabrica tristeza. A tristeza vai cair aonde? Na minha corrente sanguínea. Todas as células estão tristes. Isso por várias vezes, vários meses, vários dias, vai terminar em quê? Depressão. Então entendam. Aí vem negatividade, pessimismo. Nós temos muito, né? E gostamos. A gente bota o jornal, a metade do jornal, ou 2/3 é só de coisa negativa. Aí você bota outro canal de novo. Aí tem pessoas que botam bandeira 2, bandeira 3, botam os canais todos, bota tudo, assiste. E eu estava vendo um videozinho de Anete Guimarães, que ela disse que meia hora de só coisa negativa no seu ouvido, você perde 5 horas de imunidade. A sua imunidade cai. Porque você está impregnado de coisas negativas. E será que o mundo só tem isso de coisa negativa? Nessa mesma hora tem vários médicos operando, salvando vidas. Tem várias pessoas cuidando de velhinhos. Tem muitas pessoas cuidando de crianças que não são nem suas, né? Muita mãe amamentando que não tem nem leite mais no peito. Muita mulher com salário mínimo, com vários filhos, distribuindo o cuscuzinho com ovo para manter a família. Isso não passa, né? As professoras hoje na sala com menino com autismo, menino com paralisia cerebral, menino mal educado, menino que o pai e a mãe morreu e não sabe que morreu, porque não educa. E aquela professora ali com aqueles alunos todinho para ensinar. Querem resultado, agora não educa o filho em casa. Que a escola é para instruir. Então vejam, aí a gente vai ver, a gente tem negatividade, pessimismo. Como é o começo do ano, a gente vai fazer um apanhado, né? Isso. Nós temos o perfil de sofredor, de vítima. Porque tem gente que tem esse perfil, né? A minha vida é muito sofrida. As dores todas do mundo estão naquela pessoa, né? Aí quando vê a pessoa tem tantas coisas para agradecer, até podia ajudar os outros, mas a pessoa acredita que é sofredor, né? Que é vítima. Então, complexo de inferioridade temos. Quando ela fala aqui, por isso que eu estou falando isso, é sua realidade psicológica. Porque a gente tendo isso, a gente atrai espíritos semelhantes para junto de nós, por afinidade. Então, complexo de inferioridade. Quem tem complexo de inferioridade, tem também de superioridade. Eu já tive muito complexo de inferioridade. Mas também tem de superioridade. Por quê? Porque se eu tenho complexo de inferioridade, eu acho muita gente que é superior a mim. Mas também eu posso achar gente mais inferior a mim.
Isso é na nossa cabeça. Por quê? Na sociedade, como o nosso sistema é capitalista, a pirâmide social, quem tem valor é quem tem títulos, bens, né? Quem é bonito, quem está sarado, ou então está botando silicone para ficar sarado. Quer dizer, tudo está aí na mídia. Então vejam, então quem tem complexo de inferioridade tem de superioridade. Então tudo isso em nós, que vem do orgulho, não é? Como por exemplo o ciúme vem do egoísmo, eu quero para mim. Eu tenho ciúme porque a pessoa que eu gosto está olhando para alguém, está conversando com alguém, não é? Às vezes não está nem traindo. Então veja, eu tenho repressão, a minha educação da minha mãe e do meu pai foi muito repressora, eu era muito sensível e fui muito reprimida, ou reprimido. Eu tenho, que potencial de fé eu tenho? Eu tenho pouca fé, tenho uma fé fragilizada, tenho muita fé. Ansiedade, eu tenho culpa, medo, vaidade, orgulho, egoísmo. A gente passaria a noite todinha dizendo as nossas características, não é? Tem pessoas que carregam muita culpa, muito medo. Então as nossas características são o que ela está dizendo aqui, que ela é muito fina e a linguagem dela é assim. Ela está falando do ponto inicial, né, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Então qual é a minha realidade psicológica? Qual é? Então a minha eu sei, ainda estou estudando para saber mais, da onde vem, por que vem, né? Então a gente faz uma fichinha no começo do ano. Qual é a que eu quero vencer? Ansiedade, complexo de inferioridade. Por que eu tenho esse complexo? Vem de onde? Será que eu fui escravo vida passada, só fazia levar a lapada, fazer o bem e apanhar? Então você tem que analisar, não é, a sua conduta, o seu comportamento, para você ir melhorar, porque tudo isso está no espírito registrado, está no nosso inconsciente, a gente não lembra o que a gente foi, né? Então, na segunda pergunta, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Que teria ambição, teria várias outras imperfeições que nós temos, né? Ambição, apego, né? Então, vamos ver. Segunda pergunta, por que o homem moderno de hoje vive angustiado, insatisfeito? Porque às vezes você conversa com uma pessoa, você vê que a pessoa tem seu automóvel, a pessoa tem sua casa própria, tem um emprego até federal, que é a escala maior, né? Estadual, municipal, estadual, federal, quer dizer, não vai ser demitido, só se roubar. Você tem uma família, quer dizer, as coisas materiais, aparentemente, que a gente está vendo, está tudo organizado. Mas a pessoa carrega angústias e insatisfação. Vocês conhecem gente assim ou não? Que a vida está arrumada materialmente, mas que a pessoa está angustiado, aflita, insatisfeito ou insatisfeita. Conhece? Então vamos ver por quê. O que é que o Jonas coloca? Porque o homem moderno vive angustiado e insatisfeito. Jonas responde: porque está esmagado pelos conflitos. Conflitos quer dizer luta entre uma coisa e outra, buscando mecanismo de fuga para enganar as aflições, transferindo-se para os setores do êxito exterior, do aplauso, da admiração social, embora os sentimentos estejam em aflição. Ou seja, temos todas as coisas materiais, mas minha alma tem um vazio. Minha alma está angustiada, minha alma está, como ela diz, em aflição, em conflito. Mas eu tenho tudo material. Então isso é muito importante a gente saber disso. Aí ela diz, então essas pessoas procuram o quê? O êxito exterior, sempre o êxito, né? Muitas vezes estudar mais, ganhar mais. O aplauso, que a gente vê hoje está na moda, né? As pessoas abrem, eu não sei nem chamar, mas cada uma tem um aplicativo, como é que se chama? Um site, né? E tem os seguidores. E quando você vai ver quantos seguidores tem aquela criatura e o que aquela criatura está transmitindo para ter tantos seguidores, né? Então a gente vai ver isso, o conteúdo. Porque quando é um conteúdo, como o irmão falou, voltado para Jesus, para as coisas boas, para elevar a alma, está maravilhoso. Mas quando é um conteúdo só de superficialidade, só de coisas passageiras, de coisas sem valor espiritual, é assim?
E os seguidores continuam. Então, procurando aplausos, admiração social, a que eu acabei de falar, embora os sentimentos estejam em aflição, em aperreio, em perturbação. Aí por que as pessoas têm tudo e estão angustiado e aflito? Vamos ver o que é que Joana diz. Porque o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Porque o homem, terceira pergunta, pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Isso é palavras de Joana. O que é a mente? Aí eu coloquei o que é a mente. O que é a nossa mente? Não é uma coisa muito delicada a mente, né? Muito delicada. E ela vai explicar. Porque eu fui pegar, porque no ser consciente ela fala, mas ela não entra em particularidades. Aí eu fui pegar o dicionário de Joana, que aqui tem de A a Z. Aí uma página e meia parece, ela vai dizer o que é a mente da gente. Às vezes a gente não ouve a pessoa dizer que a nossa mente parece um macaco, né? Nós estamos aqui sentados ouvindo, mas se a gente quiser, a gente deixa de ouvir e vai pensar: ai meu Deus, deixei a roupa no varal, será que vai chover? Né? Será que aquele cheque que eu botei para dentro, voador, vai amanhã cair na conta? Não é assim? Será que meu menino está dormindo ou está lá no computador, no celular? Então a nossa mente não é assim, porque a gente não tem disciplina mental. Então a nossa mente vaga, não é assim? Então ela vai dizer, achei muito importante ela falar isso, para a gente entender esse conflito que a gente carrega, essa angústia, né? Essa insatisfação. Então o que é a mente? A mente é a fotografia da alma e a criatura é o que acredita ser. Não é interessante? A pessoa é o que acredita ser. Aí você encontra uma pessoa, como eu conheci, da minha família, analfabeta, da minha cor, não é que eu não tenho uma cor branca, da minha cor, sabia se expressar bem, né, que falava até na igreja católica, mas assim, não tinha curso de nada, só sabia assinar o nome, inteligentíssima, né, mas aí passava uma autoridade, um poder. Então onde vem isso? Vidas passadas. Aí você encontra uma pessoa com 3 e 4 títulos acadêmico, né, na faculdade, faz pós-graduação, mestrado, doutorado, e a alma, quando se expressa, acanhada, não se comunica com as pessoas, não olha para as pessoas, não sabe resolver mínimos problemas, somente aquilo ali, para quem estudou, se for uma médica, um médico, ou um professor, só sabe fazer aquilo ali, sabe daquilo ali, a pessoa não resolve nada. Eu vi até uma história de um médico, excelente médico naquela área, não sei se era otorrino, mas quando ele chegava em casa, ele não tinha direção para nada, não sabia arrumar uma gaveta, não sabia botar as coisas dele no lugar, não sabia botar roupa suja no lugar de roupa suja, entende? Quer dizer, totalmente a mente, uma desorganização total, não controlava suas finanças, mas tinha vários diplomas e era especialista e uma pessoa renomada naquela cadeira, por exemplo, de otorrino. Entenderam? Então, a mente, vamos ver o que é que a mente é. Então, o que acredita ser a pessoa, veja como é forte isso. A mente exterioriza os níveis também de psicológico. Mas eu quero voltar para aqui. A mente é a fotografia da alma e a criatura é o que acredita ser. Então tem pessoas que acreditam ser muito importantes, muito inteligentes, que está abalando, né? Como se diz na linguagem popular, é a rainha da cocada preta, o rei, não é assim? Porque às vezes o espírito daquela pessoa foi uma pessoa realmente muito importante, que chamava atenção, que tinha haveres, tinha bens, ou era bonito, ou era bonita, e isso está escrito na alma. Então não tem nada de errado, porque está escrito na alma, no espírito da pessoa. Aí o outro, como eu disse a vocês, tem vários os títulos, mas não tem nem autoconfiança, é uma pessoa acanhada. Então veja o que a mente, e a gente vai entender agora o que é que a mente faz conosco, é muito interessante. Então a mente exterioriza os níveis psicológicos, é responsável pelas atitudes
por expressar a realidade espiritual de cada um. Então, vejam, é isso que eu acabei de dizer a vocês. Quando você conversa com a pessoa, 1 hora e meia, 2 horas, você vai perceber o nível espiritual. A pessoa pode nem ter leitura, mas ela tem um nível de consciência muito grande. Sabe o que é o certo, o que é errado, sabe educar os filhos, entende cada alma de cada filho e não tem essa leitura. E educa. E aquele, como eu falei a vocês, que é diplomado, que é renomado internacionalmente, não tem a mínima condição de educar os filhos, a mulher que vai educar, não tem discernimento para certas coisas. O nível espiritual é bem infantil, não é que está errado, é porque reencarnou menos vezes, não tem nada errado. A Joana continua. A mente, ela tem duas expressões da realidade espiritual, que são de natureza comum. A mente traz a fotografia da intelectualidade, não é isso? Se eu vou para a faculdade, se eu estudo muito, sou uma estudiosa no tal assunto ou vários assuntos, a mente vai exteriorizar o meu conhecimento, o conhecimento externo que fui buscar lá fora e coloquei em mim, não é isso? Agora a mente também vai expressar a razão, que é de caráter intuitivo. Então, se eu fui uma médica a vida passada, fui uma engenheira, fui uma sapateiro, fui uma lavadeira, tudo isso está escrito em mim. Aí eu vou pedir para nascer no sertão, como eu já disse a vocês aqui, e vou fazer parto. Ora, da onde vem minha sabedoria, meu conhecimento de fazer parto? Nem passo na Globo, nem ganho nada, nem sou filmada, mas eu quero fazer. E todas aquelas mulheres que moram naquele sertão ali, eu nasci com essa missão de fazer o parto. Então está escrito na minha alma, pela razão intuitiva, o aprendizado da medicina. Não apagou-se não, está lá na minha alma. E eu vou ser uma excelente parteira, sem nunca ter ido na escola. Entenderam? Então a mente traz para a gente, que é a fotografia da alma, tanto o nível intelectual dessa vida, das outras não, dessa vida, o que você aprendeu na escola, na faculdade, e aí na conversação você vê que a pessoa tem aquele nível intelectual, como traz a razão intuitiva, dando as tendências para a arte, para a moda, para a religiosidade, para a medicina, para a cura, para a geografia, para a história, para a literatura, para a poesia. Então a alma traz as tendências. Não é bonito isso? Exterioriza isso, a alma. Então a mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se, veja que coisa grave, cárcere sombrio ou asas de libertação, e ninguém se lhe exime da influência. Veja que coisa interessante. A mente, conforme seja acionada pela vontade, que a vontade, Joana diz que é uma faculdade, a vontade tem uma função. Quando as almas são infantis, que nós já passamos por isso, nós estamos aqui, nós não somos mais infantis não. Passamos no primarismo, a alma nem vontade tinha, era caçar, pescar e ir para a rede deitar, né? Procriar, procriou a mulher que tome conta. Andava em grupo, em nômade. Não tinha, a sociedade não era nem organizada. Então vejam, aí ela diz que a mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se cárcere sombrio. Quando é que a minha mente vai ser um cárcere sombrio? Quando é? Me digam. Me ajudem. Quando é? Vocês sabem. Ainda não consegue dominar a mente. Mas quando... Muito bem, a vontade é mais forte. Agora dê um exemplo de uma vontade aí negativa, bárbara, que a gente tem e não pode fazer, não deve fazer. Sim. Eu falei no início, não foi? Uma vontade. Matar. Outra vontade que a pessoa não deve fazer. Tem vontade, pode, mas não deve. Suicidar-se.
Aqui nos tratamentos a gente vê muitos espíritos falando que nós, né, muitas vezes estamos com pensamento suicida. E quando nós vamos verificar, é um espírito junto de nós. A pessoa está triste, com depressão, e o espírito está ali junto, ó. Para a pessoa fazer o suicídio. Não é sério? Estou com vontade de tristeza, estou com vontade de depressão. Eu elaboro isso com a minha glândula, parece que é pituitária, no cérebro. Eu fabrico, cai da minha corrente sanguínea, a tristeza e a depressão. Eu vibro isso. Atrai o quê? Os espíritos com a mesma onda energética. E aí esse desejo meu aumenta. Eu não procuro Jesus, eu não procuro uma religião crente, espírita, católica, nem nada. Então aquilo vai na sua mente. Que besteira, rapaz, faz, tira a tua vida, tu vai te livrar desse problema. E a pessoa vai daquilo. É por isso o tratamento da casa de desobsessão, de todos nós, não é isso? Porque acontece, eu já tive nessa vida 2 vezes vontade de me suicidar, e era espírita. Um problema grande que eu tinha, e era espírita. Quem me salvou foi a campanha do quilo, que fazia lá em Irmão Sobreira. As 2 vezes que eu pensei, as 2 vezes que eu elaborei o pensamento, eu recebi ajuda espiritual. Tenho vergonha de dizer não. Então veja como é sério. É por isso que o irmão falou, quando a gente está procurando Jesus, não é que a gente já encontrou não, a gente está procurando. Temos ajuda todos os momentos, basta levar o pensamento a Deus, a gente tem ajuda. Agora a pessoa às vezes não quer, não é? Fica só no mundo, solta no mundo, sem procurar. Aí o anjo da guarda está querendo lhe ajudar, mas não encontra campo. É como o médico está querendo lhe dar o remédio, mas você não abre a boca, não vai tomar o remédio. Então entenderam como o irmão me ajudou. A mente, conforme seja acionada pela vontade, torna-se um cárcere sombrio. Então aparecem espíritos aqui que está perseguindo o outro, uma pessoa viva ou odiando, há 100 anos, um século. Veja, é por isso que ela coloca cárcere sombrio. Cárcere quer dizer prisão das sombras. A pessoa está querendo se vingar do outro há 100 anos. Cárcere sombrio. Ou asas de libertação, e ninguém se lhe exime da influência, porque a influência que eu vou receber é de acordo com o que eu estou fazendo. No momento agora eu estou recebendo a influência do meu anjo da guarda, porque eu estou fazendo um trabalho que Deus nos pede para fazer. Podia ser qualquer um de vocês, é só estudar e fazer, né? Fazer o curso de oratório e fazer, né? Não quer dizer que eu consiga colocar tudo em prática, não, estou tentando ainda. Então entenderam isso aí? Então Joana coloca numa mensagem que eu dei até a Edinaldo, ele distribuiu aí na porta, e eu fiquei com pena porque eu não fiquei nem com nenhuma, eu tinha guardado em casa de Joana. Ela coloca uma frase nessa mensagem dizendo assim: há perigo, ou há perigos em todos os caminhos. Quer dizer o quê? Há perigos em todos os caminhos, porque às vezes a pessoa diz assim: não vou namorar fulano não, porque fulano é assim, eu vou namorar cicrano, não é assim? Eu não vou por aqui não, mas vou por ali. Mas Joana coloca, veja que frase profunda: há perigos, já do verbo haver, perigos em todos os caminhos. Por quê? Porque se eu carrego uma dívida, e tem que passar por certas coisas, o caminho que eu for vai ser perigoso, porque eu carrego a dívida e preciso limpar minha alma. Entenderam? Aí Divaldo diz: só nos acontece aquilo que a gente precisa. Aí muita gente não gosta de ouvir. Aí eu preciso ser assaltada. Divaldo foi assaltado, né? Então, muitas vezes a pessoa não quer ouvir. Aí ela botou: por quê? Porque se eu carrego o egoísmo, todo caminho que eu for, eu vou encontrar pessoas egoístas, porque é natural aqui do planeta Terra, provas e expiações. Todos nós carregamos ainda egoísmo e orgulho. Então todo caminho que eu for, para trabalhar, para estudar em centro espírita, família, onde eu for, eu vou encontrar pessoas orgulhosas como eu. Então se a pessoa disser: Marlene, você é assim, disser um bocado de coisa a mim, eu vou ter raiva, não é isso? Rapidamente, vou ter a vontade da raiva, vou elaborar a raiva e capaz de rapidamente dar uma resposta à pessoa, porque também carrego orgulho. Mas se eu for humilde, tiver humildade, a pessoa vai dizer
vai dizer, e eu lá, 1, 2, 3, 4, 5, pensando em Jesus, né? Posso até responder, mas sem raiva. Ou posso me afastar. Mas se eu estiver no nível da pessoa, cheia de orgulho, é capaz de a gente ir astar para terminar na delegacia. Não é verdade? É por isso que ela disse que todos os caminhos há perigo, porque a imperfeição que eu carrego, nós carregamos. O caminho que eu for, o homem que eu me casar, os filhos que eu tiver, o trabalho que eu for, a casa espírita que eu for, eu vou encontrar pessoas parecidas comigo, com imperfeições, né? E que eu vou ter que saber lidar com isso. Eu me lembro muito de Lourenço Barros, que faleceu, dando uma conferência. Ele amava a Joana de Anjos, amava, não ama. E ele dizia pra gente, não reaja. Joana diz isso, não reaja, haja. A pessoa lhe maltrata, a pessoa lhe diminui, tenta lhe diminuir. Você não vai reagir, responder. Você vai pensar e agir. Como falar com a pessoa depois que a raiva passar. Como falar, como fazer. Ou se afastar, ou orar. Porque se você reage, você está igual à energia do outro, está parecido. É por isso que ela diz que todos os caminhos há perigo. Porque tem a influência, eu também tenho aquela imperfeição. Então se o irmão dá uma proposta para mim, eu recebo a influência, eu tenho a mesma imperfeição, eu vou responder para ele. E aí a vibração da vontade vai dar ressonância, vai potencializar, e eu vou ficar com dor de cabeça no final, não é? O mais frágil, o mais sensível, que nem sempre a pessoa frágil é fraca não, às vezes é frágil porque tem muita mediunidade, muita sensibilidade, não é? Então mais sensível, vai ficar até com dor de cabeça. Entenderam como a mente é poderosa? Mas se a mente produz bondade, caridade, boa vontade, otimismo, beleza, vontade de estudar, vontade de trabalhar, produz ânimo, vê beleza em todo mundo, vê beleza nos pássaros, vê beleza nas árvores, vai comer um prato de cuscuz. Onde é que veio o cuscuz? Veio do milho. Alguém plantou pé de milho, alguém foi lá colher o milho, levar para a máquina, moer, embalar, transportar, trazer para o mercado. Eu chego lá, somente faço, pego um pacote de vitamina, nem R$2 pego, faço meu cuscuz, né? Boto uma manteiguinha, um queijinho por cima. Quer dizer, a gente nem lembra de agradecer de onde veio, não é? Precisou da água que vem de Deus, precisou da terra que veio de Deus, precisou do sol que veio de Deus. Naquele cuscuz está Deus ali, com a água, com o sol, os elementos, né? A minha casa está dando acerola. Hoje eu fui apanhar acerola, está começando agora. Eu digo, meu Deus, que perfeição, né? A acerola tira a vitamina C da terra. Veja, a perfeição de Deus. Nosso organismo precisa de vitamina C. Aí aquela acerola tira a vitamina C da terra, através da beleza da árvore, coloca naquelas frutinhas para você se deliciar. Aí sua língua, né? Além de falar muito como eu, tem todos os sabores que a terra produz. Veja que coisa magnífica, não é? Se eu como jaca, eu vou sentir o sabor da jaca. Se eu como pitanga, eu vou sentir o sabor da pitanga, não é assim? Se eu vou chupar uma manga maravilhosa, espada, eu vou sentir o sabor da manga. Menina, a perfeição de Deus é muito grande. Então temos que caminhar, como o irmão disse, para Jesus e para Deus, não tem outra saída. A beleza é imensa. Só fiz a página 1 até agora, vamos para a página 2. A mente é geradora de energias compatíveis com o tipo de aspiração que acalenta, movimentando-as através da corrente sanguínea, que vitaliza e mantém o corpo físico. A Joana coloca, és herdeiro de ti mesmo, logo és o que de ti faças. Eu sou o que eu faço de mim. Ora, se eu me auto-abandono, vou para tristeza, primeiro melancolia, tristeza, depressão, aí vou para o auto-abandono. Aí não tomo banho, tomo muita cachaça, não durmo, não me alimento direito, fumo bem muito. O auto-abandono, não é? Precisa a irmã, aí a mulher não quer mais, aí bota para casa do parente, da mãe, a mãe que aguenta. Aí a mãe tem que mandar a pessoa tomar banho, que a pessoa não se lembra de tomar banho. Aí a pessoa não corta as unhas. O auto-abandono. O que é que as pessoas... Aí os espíritos do auto-abandono também vêm para junto. Aí o que é que as criaturas de fora podem fazer? Só oração.
e conversar. Aquele que tem paciência, né? Tira um tempinho para conversar. Meu irmão, vai para uma igreja de crente aqui perto de casa. Ali em Casa Forte eu frequentava a irmã Gertrudes, que depois era o Taperinha. Só ali tem a Casa dos Humildes, tem a irmã Gertrudes, que Fabinho voltou. Tem uma igreja de crente perto, ou são duas. Tem a igreja católica perto da casa de Ladi. E era a casa de Ladi que ela desencarnou. Então só ali tem uns 5 templos. Aí a pessoa se acorda de manhã de 7 horas, nem lava o rosto, nem toma banho, vai direto para tomar cachaça. Entenderam a escolha, o livre-arbítrio, a vontade de beber. Mas Marlene, eu estou com vontade de beber para começar o dia bem. Será que vai estar bem mesmo? Não é? Aí não procurou uma prece, não procurou tomar um banho, não procurou fazer a higiene, não procurou dar a benção à mãe, dar a benção ao pai, limpar um quintal. Aí a pessoa vai direto para... Quer dizer, a alma está o quê? Angustiada, insatisfeita. Procure Jesus, não tem outra receita. 5 letras, procure Jesus, né? É por isso que eu não falo de religião nenhuma, nem devemos falar. Você bota o canal 14, está lá as irmãs orando 24 horas, lendo a Bíblia, orando, louvando, ajudando. Está lá, não precisa nem sair de casa, que é canal 14. Vez ou outra eu boto para ver. Eu acho lindo, belíssimo. Uma amiga minha disse: não, minha filha, aquilo ali é tudo obcecado. Eu digo que seja, está obcecado por Jesus. É melhor que está obcecado por bebida. É melhor que está obcecado por droga, por cigarro. Se está chamando que está obcecado, né? Eu não chamo. Mas cada um é que sabe. Mas você veja a beleza de Deus. Então, outra pergunta: quais os sinais ou sintomas que surgem em certos limites da angústia e na insatisfação? Quer dizer, eu tenho angústia, estou insatisfeito, meus bens materiais está tudo certo, tenho que comer, tenho que beber, tenho onde morar, posso pegar um avião e ir para o norte, para o sul, tudo bem. Tem meu plano de saúde. Então, mas quais são os sintomas que nós vamos ter, né? O que é que vai aparecer? Quais são os sintomas? Tem a vontade da angústia, ou fabrica angústia, fabrica insatisfação e nem sabe que fabrica. Quais são os sintomas? Aí vamos ver. Denunciam as necessidades. Nessas angústias e nessa insatisfação é denunciada a necessidade do crescimento espiritual e emocional. Então, aparece o quê? Perturbação, depois obsessão, fascinação, mediunidade, que às vezes a pessoa vê, ouve, recebe espírito em casa, tem intuição, vê vulto, ouve, mas não quer saber, não aceita, nem quer entender, nem quer estudar, nem quer verificar o que é. Tem doenças, que é um chamamento muito forte, né? E vários outros chamamentos. Às vezes acidente para ficar ali naquela cama, acidentado para pensar na vida. Então, quando chega esses chamamentos, é porque Deus e Jesus já me chamou a nossa atenção de várias formas. E nós não queremos ouvir nem ver. É como a mãe está dizendo: meu filho, não vá por aí. Meu filho, não faça isso. Entra aqui e sai aonde? Aqui. E o filho continua fazendo as mesmas coisas. A mãe já está vendo lá na frente, não é assim? Ou o pai amoroso: meu filho, não vá por aí, não faça isso. Entra aqui e sai aqui. Mesma coisa é Deus, fala com a gente. Jesus, o anjo da guarda, fala, mostra, dá os símbolos, dá os exemplos. A gente não ouve. Então, quando chegar a um certo limite da angústia, da insatisfação, aí aparece um sintoma desse. Ou então a pessoa já tem mediunidade, mas não quer saber. Eu lembro agora da minha mãe, que ela estava fazendo 100 anos em 2017. A missa estava preparada, ela veio uma vez aqui me ouvir falar, para os 100 anos, e ela morreu 23 dias antes. Lúcida, nem tinha pressão alta, nem tinha diabetes, só não andava há 7 anos por conta da artrose. Mas o que eu quero dizer com isso é que ela, mesmo sendo assim cadeirante, que fugiu mais do que eu ia dizer agora, mas ela tinha uma inteligência fascinante, mas de vidas passadas. É aquela pessoa que era de vidas passadas. Pouca leitura tinha, mas não era isso que eu ia dizer, não, era outra coisa, fugiu, depois vem. Então vamos ver aqui. Então esse sintoma, sim, chegou.
Ela nova, com 14 anos, ela falava outras línguas, tupi-guarani, outros idiomas. E naquela época o pessoal dizia: fulana tá doida, tá falando um bocado de coisa, ninguém entende nada. Aí levaram ela, internaram ela em casa de saúde. Não tinha a casa de saúde de São José aqui, né? Era na 17 de agosto. Internavam ela, tiravam ela do internamento, davam remédio e nada. Aí o pai dela descobriu uma casa curandeira para fechar o corpo, chamava-se fechar corpo, que era neutralizar os chakras, né? Principalmente o coronário, o laríngeo, que recebe mais influência, o frontal. E ela foi levada para essa casa para fechar o corpo, que chamava assim. Ninguém conhecia negócio de chácara, não. E aí ela ficou mais ou menos normal, mas continuou sempre com as perturbações. Mas era mediunidade, ou seja, o chamamento para que a gente desenvolva o espírito. Já desenvolvemos a intelectualidade, vamos agora desenvolver o lado espiritual, ou paralelamente, que mais importante se for paralelo, o lado emocional, que é muito importante. Porque o lado material todinho vai ficar até o nosso corpo, até a identidade. E o espiritual nós vamos levar. Então os sintomas são esses. Vocês conhecem mais algum sintoma que mostra que a pessoa está angustiado ou está insatisfeito na casa de vocês? Quais são os sintomas que vocês verificam quando a pessoa está angustiada e insatisfeita? Vontade de morrer, não é? Não sente graça em nada, não tem vontade de nada, não é assim? A cara fechada, mau humor, sempre está azedo. Tem pessoas que reclamam de tudo. Tá chovendo, tá ruim. Faz sol, tá ruim, não é assim? Chegou uma visita, que essa visita chegou essa hora. Não chegou visita, mas aqui não chega ninguém. Então tudo a pessoa está achando ruim, porque a sua alma está pedindo socorro. Quando a alma da gente está feliz, tudo está bom. A gente lembra de Jesus, nasceu numa manjedoura, entre vacas, cavalos, ovelhas, não é? E uma estrelinha lá no céu avisando. Ele naquela manjedoura, porque a casa dele era a terra. Era não, é a terra. E ainda é crucificado entre dois ladrões. Dormia, o travesseiro era uma pedra. A alma, quanto mais é elevada, segundo os espíritos, menos necessita de coisas materiais. Não é interessante? Quanto mais, a gente lembra de Gandhi também. Quanto mais a alma é elevada, o pessoal dizia que ele era doido, porque ele recebia o salário do Estado e devolvia. Ele vivia das cabras que ele criava, do leite, do queijo que ele fazia, das galinhas, da agricultura que ele plantava, e devolvia o salário. Aí o pessoal dizia que ele era doido. Então vejam, quanto mais a alma é elevada, menos coisas materiais necessitam. Porque quanto mais coisas materiais a gente tem, mais a gente se apega. Por quê? Porque a gente ainda é muito menino, a gente é muito criança ainda, né? A gente não quer dar, a gente não quer dividir, a gente acha bonito, a gente se apega. Outra pergunta: por que somos condicionados para a conquista das coisas materiais como meta? Desde pequeno, nós somos condicionados para as coisas materiais, é verdade ou não? Você nasce, necessita de um berço, necessita das coisas. Exceção que tem pessoas que não têm, né? Eu conheço um menino que é jornalista agora, lá no Rio de Janeiro, e ajuda muita gente. Mas ele disse que o berço dele era um quadrado que a mãe tinha, de galinheiro, e ele, quando era novinho, ficava numa bacia de lavar roupa. Nasceu numa favela, o pai drogado e a mãe lavadeira. E ele se formou em jornalismo. Quando ele entrou na Federal, que ele fez a redação dele, o professor botou uma interrogação e disse que ele não tinha competência para estar ali naquela sala, porque ele era pretinho. Não tem competência para estar aqui nessa sala. Que ele botou que ia entrevistar Jô Soares, Fernando Henrique, Silvio Santos, um bocado de personalidade na redação dele. Aí o professor colocou só para ele: você não tem condições de continuar aqui na sala. Aí ele chegou em casa chorando. Aí disse que não vinha mais para a faculdade. A mãe dele disse: como é? Eu estou lavando roupa desde que você nasceu, você não vai para a faculdade? Você passou na Federal, se você não for eu vou lhe levar. Aí ele, com vergonha, né, da mãe, que não obedecia a mãe, aí ele foi o primeiro aluno da classe, foi laureado, terminou jornalismo escrevendo 2 livros. Um parece que é Formando os Arcão. Ele deu palestra aqui no Senac,
na semana de pedagogia. E voltou para a favela, comprou uma casa para a mãe, voltou para a favela, pega aqueles meninos todinho, comprou computadores, dá aula de computação aos meninos da favela todinho. O livro dele é Formando Zarcão. Aí o significado de Zarcão eu não lembro agora. Mas ele voltou para a favela para ajudar. E ele distribui feira, passa lá, às vezes na Globo bem rápido, ou quando teve a pandemia, passava ele rapidamente, que essas coisas passam rápido, que é coisa do bem, ele distribuindo várias cestas básicas que ele saía pedindo nas empresas, nas indústrias. Ele e uma comunidade pedindo para entregar nas favelas. E o professor disse que ele não tinha capacidade, porque o professor era orgulhoso e viu a parte externa dele. Não viu a mente brilhante, o espírito brilhante que ele era. Isso é a gente, nós somos assim. A gente julga o outro pela aparência, não é assim? Nós na sociedade somos condicionados a isso, a julgar pela aparência. E ele voltou para ser laureado na sala de aula, por todos os colegas. Por que somos condicionados? Então eu vou responder. Pela nossa condição humana, de precisar de acender em nós as leis do trabalho e do progresso, em todas as ordens, e também pelo sistema capitalista. Porque nós temos o sistema capitalista, temos o sistema socialista, comunista. Cada nação, cada povo tem seu sistema. O nosso, que a gente conhece mais, é o capitalista, não é assim? Quem vale é quem tem, não é assim? Salve-se quem puder, a bandeira é essa. Aí vem a caridade para dizer, só a caridade salva. Por que salva? Porque leva você ao estágio do self, do Deus interno, da harmonia, como Jesus falou, uno com Deus. A salvação é essa. Você está em paz com você. Você não precisa de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ambição, de nada, porque você é você. Né? Então, porque a gente está condicionado às coisas materiais, porque ainda precisamos acender em nós a segunda lei de Deus, todas as leis, mas aqui no caso do condicionamento material, é porque precisamos acender a lei do trabalho. Muito da população nossa é preguiçosa, tem o chakra meio parado, até de vidas passadas, nasce já preguiçoso, a mãe não tem evangelho, nem o pai nem procura, não entende que aquela alma é preguiçosa, fica só dando presente e ajeitando e deixando o filho ser o que ele quer. Chega na escola, o menino não quer nada, bota no reforço, o menino não quer nada, nem a menina, e lá vai, e quando chega a 13, 14 anos, como é que vai fazer para tirar a preguiça? Que é de vida passada. Vai para o vício, não é assim? Vai para o vício, não é assim? Então esse é o ciclo, é muito sério. Então a gente tem que observar nosso filho, nosso neto, como é que ele se comporta. Se ele não gosta, meu filho, mas não tem que gostar não, tem que estudar. A única coisa que o pai e a mãe podem dar é botar você na escola, ou da prefeitura, ou do estado, ou particular, seja onde for. E se você não gostar de estudar, aí mamãe vai dar mais trabalho dentro de casa a você, para você começar a trabalhar e gostar de fazer. Por quê? Se você não estuda e nem trabalha, vai ser o quê? Não é verdade? Vai para as drogas, marginal. Porque hoje em dia a criança não pode mais trabalhar dentro de casa, dá até parte dos pais. E é errado isso, porque não é explorar o filho nem a filha, mas é botar eles com os pais para fazer as tarefas de casa, de acordo com a idade, do pequeno ao grande. Então, quais são as sensações que cultivamos no campo íntimo e que insistimos conseguir realizar? É a nossa essência e nossa legitimidade. Então, o que eu coloco no meu campo íntimo? Numa coisa mais assim, material. Quero comprar uma casa, tenho vontade de comprar uma casa. Aí eu mando essa vontade para a mente elabora, estou com vontade de comprar uma casa. Mas a mente é inteligente, a mente vai dizer, não posso só querer comprar a casa, eu tenho que trabalhar. Vou trabalhar muito para comprar a minha casa. Então a pessoa vai se dedicar, vai ter paciência, resiliência, resistência, trabalhar muito para adquirir. Então todo um ciclo vem da vontade do espírito, o espírito quer, persevera, tem fé, trabalha e consegue. Tanto nas coisas materiais, como nas coisas espirituais e emocionais. Então, já que eu li um leque de imperfeições nossas, não é?
Então, quais são as sensações que nós podemos sentir a mais, né? Outras a mais, para corrigir em 2024? Eu coloquei ciúme, inveja, ódio, ressentimento, ira, rancor, maledicência, preguiça, vingança, pessimismo. Então, tudo isso vem do egoísmo e do orgulho, que a gente precisa pegar essa vontade e dominar. Quando a mente tiver vontade, estou com ódio, não vou querer essa vontade. Essa vontade é perniciosa. Vou fabricar ódio, vai correr na minha corrente sanguínea e com muitos anos eu vou estar o quê? Com CA. Sabe o que é CA, né? Com câncer, com leucemia, etc. Aí. Então temos que... Então o Evangelho de Jesus veio para a gente educar a nossa mente, educar a nossa vontade, para que a mente, você disciplinar a mente, só fabricar o que é positivo. O que Jesus gosta que a gente fabrique, porque a gente vai atrair o anjo da guarda e a gente vai fazer coisas melhores. Não sei se tem mais tempo. Está na página 2, faltou a 3. Os conflitos psicológicos, bem. Aí eu vou falar com Heloíse e com Edinaldo. Aí se eles aceitarem, a gente ainda vai desdobrar talvez mais 2 aulas. Mas entenderam, né? Tudo no espírito vem na vontade. Vontade de fazer a caridade. Está no meu espírito. Mando para a mente vai elaborar como chegar no Moacir, como chegar na casa dos humildes, quando chegar na casa de crente, onde for. Vai elaborar o mecanismo, estou com vontade, vou produzir amor, vou dar amor. Quando vem uma raiva, vem um ódio, vai passar, vou tomar um banho de mar. Vou fabricar coisas boas, amor. Porque eu caio primeiro na minha corrente sanguínea, eu vou ser o primeiro a estar bem comigo mesma, para poder dar o bem ao outro, não é? Então vamos curar o mau humor, vamos curar as obsessões por afinidade, né? Porque essas aqui são obsessões por afinidade. Quando a gente está negativo, vai atrair mentes negativas. E aí vamos ficar para baixo. E Jesus quer que a gente fique para cima, para ajudar nós mesmos, o alto amor, e por excelência ajudar o próximo. Muita paz e que Deus nos abençoe.